Você já parou para pensar em quantas profissões já deixaram de existir ao longo da história? Pois é, com o avanço da tecnologia e as mudanças no estilo de vida, muita gente precisou trocar de função ou simplesmente viu sua profissão desaparecer. Hoje, no Fatos em Cenas, vamos embarcar numa viagem no tempo e conhecer profissões que eram super comuns no século XX, mas que hoje estão praticamente extintas. Ou quase isso. Algumas vão te surpreender, outras vão te deixar nostálgico. E quem sabe você até descubra que alguém da sua família já trabalhou com isso. Antes dos despertadores modernos, existia uma profissão curiosa, o despertador humano. Com o avanço da Revolução Industrial no século XIX, trabalhadores precisavam acordar cedo, mas os primeiros relógios mecânicos eram caros e pouco confiáveis. Foi aí que surgiram pessoas como Mary Ann Smith, famosa em Londres por acordar operários batendo em suas janelas com uma pistola de arremesso de ervilhas. Tudo isso às 3 da manhã. Enquanto isso, os relógios mecânicos foram sendo aperfeiçoados. O francês Antoine Redier, em 1847, patenteou um despertador ajustável. E o relojoeiro americano Seth Thomas popularizou a produção em massa a partir do final do século XIX. Mas, até lá, o trabalho dos despertadores humanos foi essencial. Antes da energia elétrica iluminar nossas noites, quem cumpria essa missão era o acendedor de lampiões. A profissão surgiu por volta do século XIX, principalmente na Europa, como em Londres e Paris, e chegou ao Brasil no século XX, com os lampiões a gás iluminando ruas e praças. O trabalho era simples, mas exigia precisão. O profissional caminhava por toda a cidade ao anoitecer, munido de uma vara com uma pequena chama, acendendo manualmente cada poste. E no dia seguinte, ele fazia o caminho de volta para apagar as luzes. Era uma cena tão comum que virou inspiração em filmes antigos e até canções. Com a chegada da iluminação elétrica e dos interruptores automáticos, os acendedores de lampião literalmente saíram de cena, mas deixaram saudade e muita história para contar. Muito antes do WhatsApp e até do telefone popular havia o famoso telegrama, uma mensagem curta enviada por linhas telegráficas e entregue fisicamente por um profissional de confiança. O entregador de telegramas surgiu no final do século XIX e foi muito ativo no Brasil durante todo o século XX. Uniformizado, com sua bicicleta ou motocicleta, ele batia na porta de famílias para levar recados urgentes e às vezes tristes como notícias de falecimentos. Essa profissão era essencial em tempos de guerra e comunicação limitada. No Brasil, muitos jovens trabalharam como entregadores em suas primeiras experiências profissionais. Com a popularização dos telefones fixos e depois da internet, os telegramas perderam espaço e os entregadores viraram história. Se hoje a gente compra leite em caixinha no mercado, antes era bem diferente. O leiteiro era a figura certa nas madrugadas das cidades, entregando garrafas de vidro cheias de leite fresquinho nas portas das casas. Essa prática começou nos Estados Unidos e na Europa no final do século XIX e se espalhou pelo mundo ao longo do século XX. No Brasil, era comum entre as décadas de 40 e 70. Alguns leiteiros vinham de carroça, outros com caminhões simples, e deixavam o leite na porta, ou o despejavam diretamente em garrafas dos clientes. A aposentadoria do leiteiro Clyde Priest, aos 80 anos de idade, no dia 20 de julho de 2006, foi informada como a aposentadoria do último leiteiro nos Estados Unidos da América. Com a chegada da pasteurização, das embalagens longa-vida e dos supermercados, a função do leiteiro se tornou obsoleta. Hoje, ela sobrevive só em pequenas cidades ou fazendas familiares. Você já viu aquelas cenas em que uma pessoa conecta fios em um painel gigante para fazer chamadas? Pois é, aquilo não é ficção. Era trabalho da telefonista de conexão manual. A profissão surgiu no fim do século XIX, com o início das telecomunicações. Os primeiros telefones não tinham discadores automáticos, então era preciso ligar para uma central e pedir: "Alô, me passa para a casa da Dona Maria?" No Brasil, essa função era geralmente exercida por mulheres, que tinham que ser ágeis, educadas e ter boa memória. Com o tempo, as centrais automáticas tomaram conta e a figura da telefonista desapareceu, embora ainda exista em algumas empresas como atendente ou recepcionista. Mas aquele painel cheio de fios virou peça de museu. Quem já foi a um cinema antigo sabe, antes do digital tudo era feito com rolo de filme, e quem comandava essa mágica era o operador de projetor. Essa profissão ganhou força a partir dos anos 1920, com o crescimento das salas de cinema no mundo inteiro.
O operador precisava ter técnica, precisão e muito cuidado para lidar com os rolos de 35 mm, que podiam se enroscar, rasgar ou até incendiar. Ao redor do mundo, muitos trabalhadores de bastidores começaram suas carreiras nessa função. Inclusive, alguns cineastas famosos, como o italiano Giuseppe Tornatore, de Cinema Paradiso, começaram operando projetores. Com a digitalização das salas, o trabalho foi automatizado. E o operador, infelizmente, perdeu seu lugar. Hoje em dia, a gente entra no elevador, aperta um botão e pronto. Mas nem sempre foi assim. O ascensorista era o profissional responsável por operar o elevador manualmente, controlando velocidade e paradas. Essa profissão surgiu no início do século XX, nos grandes prédios comerciais e hotéis de luxo. O ascensorista usava uniforme e às vezes até luvas para dar um ar de sofisticação ao serviço. No Brasil, a função era muito comum nos anos 1950 e 60. Em São Paulo e no Rio, muitos jovens começaram a vida profissional como ascensoristas. Com os elevadores automáticos, a profissão se tornou rara, mas ainda existe em alguns prédios históricos ou de luxo, mais por tradição do que por necessidade. E aí, você conhece alguém que já trabalhou como ascensorista? Ou será que algum parente seu foi leiteiro ou entregador de telegrama? Comenta aí embaixo. Antes da internet, quem queria informação de qualidade precisava investir em enciclopédias, e elas chegavam até você pelas mãos de vendedores ambulantes. Essa profissão ganhou força nos anos 1950, 60 e 70. O vendedor batia de porta em porta, oferecendo coleções como a Barça ou a Delta Larousse, além de livros infantis e romances populares. Era uma venda baseada na conversa e no carisma. Muitos brasileiros cresceram vendo esses vendedores tentando convencer seus pais a parcelar as coleções em 24 vezes. Com a chegada da internet e da Wikipédia, as enciclopédias perderam espaço. E os vendedores também. Hoje, a venda direta foi substituída por sites, e as antigas coleções viraram itens de decoração retrô. Quem viveu os anos 80 e 90 certamente passou por um mini lab fotográfico. Você deixava o rolo de filme e voltava dias depois para pegar as fotos reveladas. O revelador de fotos era o profissional que manuseava o filme, usava produtos químicos e fazia ajustes para entregar imagens nítidas. Essa profissão começou no início do século XX com a fotografia analógica e ganhou popularidade nas décadas seguintes. No Brasil, grandes redes como Kodak e Fuji dominaram o setor. Com a chegada das câmeras digitais e depois dos celulares, a fotografia mudou completamente. Revelar fotos virou exceção e os mini-labs fecharam quase todos. Antes do computador, o que mandava era a máquina de escrever. E o profissional que sabia usá-la com destreza era valorizado, o datilógrafo. A profissão surgiu junto com a popularização da máquina de escrever por volta de 1870 e se tornou essencial em escritórios, cartórios, redações e órgãos públicos. Era comum ver anúncios de cursos de datilografia, e muita gente começou a carreira com um diploma desses. Escritores famosos, como Clarice Lispector e Nelson Rodrigues, começaram suas trajetórias datilografando. Com o surgimento dos computadores e editores de texto, os datilógrafos foram substituídos. Mas quem aprendeu digitação nessa época, até hoje digita mais rápido que muito millennial. Antes da geladeira ser comum nas casas, como manter os alimentos frios? Com gelo, claro. E o responsável por levar esse gelo até você era o entregador de gelo. A profissão se popularizou nas primeiras décadas do século XX, quando o gelo era fabricado em grandes blocos e transportado até as casas em carroças ou caminhões. O entregador precisava ter força física e agilidade, pois os blocos eram pesados e derretiam rápido. Com a popularização das geladeiras elétricas, a função perdeu sentido. Hoje, só em festas ou eventos específicos ainda vemos algo parecido, mas é mais exceção do que regra. Você já viu uma locomotiva a vapor em funcionamento? Ela precisa de carvão para andar, e quem cuidava disso era o folguista de trem. Essa profissão era essencial no século XIX e boa parte do XX. O folguista ficava ao lado do maquinista, alimentando a caldeira com carvão para gerar vapor. O trabalho era pesado, quente e exigia resistência. Com a chegada dos trens a diesel e depois elétricos, os folguistas perderam sua função. Hoje, essa figura sobrevive apenas em trens turísticos, como o da Serra do Mar, em São Paulo. Por fim, temos o jornaleiro de rua, aquele que ficava nas esquinas gritando as manchetes do dia e vendendo jornais impressos. Essa cena era comum no Brasil e no mundo desde o início do século XX. Era um trabalho dinâmico, e muitos adolescentes viam ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Nos centros das cidades, era impossível não esbarrar com um jornaleiro.
Mas com a internet, os jornais físicos foram diminuindo e a profissão entrou em declínio. Hoje, restam poucas bancas espalhadas pelas cidades e quase nenhum jornaleiro de rua. E aí, qual dessas profissões você já conhecia? Qual delas te surpreendeu mais? Essas ocupações mostram como o mundo muda rápido e como o trabalho acompanha essas transformações. Algumas profissões somem, outras nascem, mas todas têm histórias incríveis por trás. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum episódio do Fatos em Cenas. Até a próxima!